Olá, bem-vindo a mais uma Tríade ao Vivo, a live da Tríade da Evolução Pessoal. Eu sou Paulo Severino e hoje quero falar com você sobre comunicação efetiva. O tema da nossa live hoje é como ter uma boa conversa. Sabe aquele papo complicado, aquele assunto de rosca, aquele que sempre foi falado meio assim pelo canto da boca? O que você acha? Dá para conversar sobre isso sem virar uma briga? Isso acontece muito com os casais, não é? Você entra num tema sensível e aí de repente o teu par não quer falar sobre aquilo, não tem liberdade para tratar este tema e aí a coisa já fica meio torta. Uma resposta ríspida, um silêncio longo demais, uma preocupação ansiosa e aí a conversa que deveria ser um lance bem bacana acaba se tornando um problema. Vira uma discussão, vira desconfiança, vira abuso, vira uma coisa horrível. É possível ter uma boa conversa, uma conversa de alta qualidade, sem que isso vire uma briga? É possível falar dos temas tabus, daqueles temas complicados, sem que isso vire uma guerra dentro de casa, ou na relação, ou entre os amigos? Conta aí pra mim o que você acha. Uma das coisas que eu tenho visto que tem sido um grande problema para várias pessoas. Falar e não compreender, falar e não ser compreendido, distorcer informações, viver mais com aquilo que acha do que com aquilo que sabe. Então a comunicação é extremamente importante para o sucesso de qualquer relacionamento. Eu compartilhei uma postagem no Instagram, coisas que bloqueiam uma boa comunicação. Não saber o que quer comunicar, monopolizar a conversa, a comunicação, se manter na defensiva, tudo para você parece uma agressão, um ataque, então a pessoa se mantém na defensiva. Medo de falar a verdade e magoar o outro, então tem muita reserva em ferir o outro e acaba não expressando o que deve. Considerar apenas um ponto de vista, quer dizer, o que eu vejo é a verdade absoluta. Bom, a gente citou aqui uma série de coisas que são complicadores de uma boa comunicação. Várias delas, na verdade acho que a grande maioria, é consequência de uma situação pessoal, de uma condição interna. Por exemplo, a Cleide citou aqui aquela história de que a pessoa tenta se defender, né? Ela silencia porque quer se defender ou porque realmente não tem uma resposta. E a maioria das pessoas não diz isso, né? Ah, eu não sei o que dizer, eu não consigo entender, eu percebi a situação, mas eu não tenho uma ideia sobre isso. Não, a pessoa se fecha porque tem algum temor, alguma preocupação, algum medo de se expor e às vezes tenta realmente se defender e etc. Mas é possível a gente ter uma comunicação bacana, a gente desenvolver uma forma de se comunicar que vai trazer o resultado que a gente espera, que vai melhorar o contexto, que vai melhorar a relação. Isso é possível? Sim, é completamente possível e a gente precisa aprender e internalizar o que significa se comunicar. Quando a gente vê uma pessoa que se fecha, a gente está percebendo um muro gigante nesse caminho de comunicação. Não é nem um ruído, né? É uma parede no caminho da comunicação. E se torna impraticável, porque a conversa não volta, né? Às vezes não alcança o seu objetivo, mas quase nunca volta. Então nós precisamos aprender a eliminar os obstáculos desse caminho, a entender quais coisas são bloqueios para poder fazer escolhas corretas e etc. Eu quero levantar aqui um ponto de bastante atenção e cuidado. Às vezes, para tentar facilitar a comunicação, a gente acaba deixando de lado alguma coisa importante. Veja bem, não é o caso, mas eu vou usar isso como exemplo, né? Falar na hora errada pode ser um bloqueador. Muitas pessoas esperam a hora certa para fazer alguma coisa ou para comunicar alguma informação, porque a pessoa não está num bom momento e etc. Isso é um grande risco, porque às vezes a pessoa não vive num bom momento. Não é que ela não está num bom momento, ela não vive no bom momento, porque ela tem uma ferida para tratar e não trata. E aí você não encontra o melhor momento para comunicar. Por isso que é importante nós sabermos o que é obstáculo, quais são os obstáculos, quais são os principais deles e como é que a gente contorna ou resolve esses obstáculos. E eu quero te falar hoje justamente sobre o que é a comunicação e como é que nós podemos desenvolver uma excelente comunicação com os nossos pares, seja em que área for, tá bom? Porque comunicação significa tornar algo comum. Comunicar é tornar algo comum.
E se você tem uma ideia, se você tem um pensamento, mas não consegue torná-lo comum, então ele fica sendo só seu. E o outro não consegue se mover, não consegue entender, não consegue assimilar. E este é o maior problema no desenvolvimento da comunicação. É não ter a noção de que você precisa tornar a sua ideia comum. Comunicar não significa falar apenas. Comunicar não significa expor. Comunicar significa tornar comum. E para tornar comum, você precisa falar, você precisa expor, precisa mostrar, precisa desenhar, precisa saber como alcançar o seu ouvinte. Qual é a ideia que você quer tornar comum e que você não está conseguindo? Pensa aí. Então nós vamos aprender algumas coisas que são ferramentas muito úteis para ajustar e afinar a nossa comunicação, tá bom? Primeira coisa que eu quero te falar: mantenha o objetivo da conversa em mente. Mantenha o objetivo da conversa. Eu vou usar a Edi como um exemplo de papo, tá? Tudo aqui é completamente fictício. Quando tiver alguma coisa que for experiência literal, eu vou dizer para você, tá bom? Mas eu quero trazer aqui alguns exemplos do que eu ouço acontecendo com muitas pessoas, com muitos casais a quem atendo, e vai ser importante a gente aprender. Por que eu estou falando que a primeira coisa é manter o objetivo em mente? Imagine que eu quero falar para a Edi alguma coisa na nossa relação que me incomoda. Isso está me incomodando. Por que me incomoda? Me incomoda porque não é do meu gosto, porque não é o meu costume, porque está exigindo demais de mim, eu estou gastando muita energia com isso e não estou aproveitando, isso não está sendo legal, eu fico constrangido porque não é o meu perfil, ou então eu fico muito estressado porque é um negócio muito lento, tem alguma coisa que não está me fazendo bem. E eu preciso fazer isso comum, eu preciso comunicar. Veja, eu não quero fazer o mal-estar para os dois. Eu preciso que ela saiba o que eu sei a respeito daquilo. Isso é comunicar. Então, quando eu vou falar com ela sobre uma situação que me perturba, que me incomoda, eu não vou chegar para ela estressado, falando para ela que o mundo está caindo, que as coisas estão horríveis e que isso não pode ser assim. Por mais que seja isso que eu esteja sentindo. O que eu quero é dizer para ela o que eu estou sentindo. Olha, isso não está me fazendo bem. Isso está me roubando assim, está me atrapalhando assim, está me deixando dessa forma. Eu preciso deixar comum. E para deixar isso comum, eu preciso entender o que eu estou sentindo. Eu preciso ter clareza do que eu estou sentindo. Caso contrário, eu só transfiro a energia. Deu para entender? Uma pessoa que está com raiva, ela está carregada de um tipo de energia. Uma pessoa que está excitada, que está está empolgada, cheia de motivação, ela tem um outro tipo de energia, mas ela está carregada com essa energia. Uma pessoa que está muito triste, ela também está meio lenta, mas ela está carregada com uma energia. Todas essas coisas se manifestam no nosso meio. Nada de religioso, não é nada místico, tá bom? Mas é uma questão comportamental. A minha vitalidade, o meu jeito de viver, de me comportar, o meu jeito de estar presente, tem uma carga, tem uma intenção. Quando eu tô triste, essa carga vai para a tristeza. Quando eu tô muito alegre, ela vai para a alegria. Quando eu tô com raiva, ela vai para o nervoso, vai para a irritação. É dessa energia que eu tô falando. E às vezes, ao invés de deixar claro o que eu estou sentindo, eu apenas deixo extravasar essa energia. E o que acontece? Uma pessoa que está irritada, ela não comunica o sentimento que ela está tendo. Ela projeta o sentimento. Deu para entender? É por isso que eu preciso manter o objetivo da comunicação e da conversa em mente. Quando eu vou conversar com alguém, eu não preciso derramar sobre ela a minha irritação e a minha raiva. Eu só preciso dizer para ela como eu me sinto e talvez por que eu estou me sentindo assim, e se eu sei como resolver, o que eu espero para resolver. Eu preciso manter o objetivo da conversa em mente. Quando uma pessoa traz um monte de problemas, um monte de aquela vez, sabe aquela vez? Você está conversando com a pessoa, precisa ajustar um cenário, uma situação, e a pessoa fala, e aquela vez que você fez isso? Me desculpe, aquela vez não é agora. Agora nós estamos falando sobre isso. E precisa trazer para o objetivo. Porque o objetivo de uma boa conversa é resolver uma situação ruim, transformando-a numa boa.
ou comunicar uma situação boa e aprender como perpetuá-la, ou como estendê-la, ou como replicá-la. Esse é o objetivo de uma boa conversa. Então é por isso que o primeiro ponto é: mantenha em mente o objetivo dessa conversa. Durante conversas sensíveis é muito fácil mudar o foco e perder o objetivo. Então, imagine o resultado que você quer depois daquela conversa. Vamos lá. Você entrou para falar com o teu par sobre um problema específico. Imagina qual é o resultado que você quer dessa conversa. O resultado que eu gostaria de notar é esse aqui. Fale sobre isso. Qual que é o objetivo? O objetivo é sair dessa conversa com uma boa solução para aquele problema. Não é mostrar culpa, não é fazer a pessoa pagar, não é ficar choramingando nem implorando. O objetivo é encontrar solução. Então olha só, o primeiro ponto que eu te falei é: mantenha o objetivo da conversa em mente. O segundo ponto é: exponha o seu ponto de vista como seu. Uma das coisas mais claras que eu já vi foi uma postagem de 2 bonequinhos olhando para um número no chão. Era o número 6. Para um bonequinho era 6, para o outro era 9. Isso era um exemplo clássico, simples, direto do que é ponto de vista. O que você está vendo de onde você está. Tá bom? O que você entendeu, você está entendendo do teu ponto de vista. Gente, para entender ponto de vista, não é uma questão de desenvolver conceito, não é nada absurdo. É uma coisa simples, extremamente simples. É assim: fica em pé num lugar, escolhe um lado para olhar. O lugar onde você está é o teu ponto de vista. É de onde você está enxergando as coisas. A pessoa que está em outro lugar vai ter outro ponto de vista. Ela só vai entender o teu ponto de vista quando você falar sobre ele. Tá bom? Não espere que os outros adivinhem o que você está pensando ou o que você está vendo. Porque 1 milímetro de desvio vai mudar a visão. 1 grau na lente, uma nuvem mais escura vai mudar a visão. Então o ponto de vista é completamente pessoal. Eu só posso entender o teu ponto de vista quando você explica, quando você fala, quando você torna comum, quando você comunica. E é por isso que eu estou dizendo, quando você estiver expondo a tua ideia, faça isso como teu. Vou te dar um exemplo. Tá lá o marido e a esposa. A mulher falou uma coisa e o marido ficou chateado. Na hora de conversar, ele falou para ela assim: mas você me ofendeu. O que ele está dizendo? Que a percepção dele é que aquilo que a mulher fez o ofendeu. Quando alguém diz você me ofendeu, ela está dizendo, na verdade, eu me senti ofendido por aquilo que você fez ou falou. E por que o mais correto é essa segunda frase? Porque só pode existir uma ofensa quando a pessoa que sentiu a ofensa a reconhece. Eu posso falar qualquer coisa. Se isso não tem valor para o outro, é inútil o que eu falei. Mesmo que eu tenha a intenção de ferir. É como bater em ponta de faca. Deu para entender? Só fere quem está batendo. Mas se o outro sente essa dor, ele precisa comunicar a dor que sente a partir dele mesmo. No desenvolvimento de uma comunicação efetiva, aprenda a expor o seu ponto de vista como seu. Como é que você faz isso? Começa a treinar. Ao invés de dizer, olha, você me ofendeu, diga assim, eu me senti ofendido por aquilo que você fez. Ao invés de dizer assim, você não gosta de mim, diga assim, eu não percebo o teu amor por mim. Eu não estou conseguindo perceber o teu amor por mim. Ao invés de dizer, mas você me despreza, fala assim, eu estou sentindo que você não me valoriza. Esta é a minha percepção, o meu ponto de vista. Como é que isso te ajuda? De 2 maneiras. Primeiro, que você tem que lidar com os teus sentimentos. É o que você está sentindo. E você precisa aprender a reconhecer sentimentos para torná-lo comum, ou seja, comunicar. E segundo, porque você não entra numa comunicação para acusar o outro. Se o outro fez isso com a intenção de te ferir, ele vai reconhecer que a atitude dele foi vista, foi percebida. E então nós precisamos usar isso a nosso favor. Ao invés de acusar o outro, de te atacar,
avise que você está reconhecendo a atitude dele como um ataque, o seu ponto de vista. Exponha o seu ponto de vista como seu. Isso vai te dar uma habilidade, que é a de perceber a si mesmo e ao outro. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de entrar numa vida de achismo, você vai começar a aprender a provocar respostas objetivas. Quando você comunica o teu ponto de vista, você expõe o que reconhece e dá ao outro a oportunidade de entender aquilo que você viu, de perceber o que você está sentindo e com o que você está lidando. Fale sobre o que você sente, sobre o que você pensa, sobre o que você acredita e aquilo que você espera daquela situação. Faça perguntas sinceras, porque isso traz ao contexto, traz à conversa respostas mais claras. Então, lembre-se que nem todos os motivos do outro estão aparentes. Por exemplo, você está numa conversa séria, é uma conversa sensível. Você quer saber uma resposta, a pessoa não responde. Ela fica calada, ela disfarça, ela fala baixo, começa a falar para dentro, ela diz que vai beber água, ela diz que não é a hora certa, diz que não é o momento para falar sobre isso e tenta se esquivar. E às vezes na tua cabeça tá assim: ah, eu perguntei se essa pessoa me ama e ela tá disfarçando porque na verdade ela não me ama. Não deduza isso. Talvez essa pessoa tenha outro motivo para não te falar. Talvez ela tenha uma história de decepção e de frustração amorosa e tá com medo de falar isso para você e começar a sofrer de novo. Então não deduza. Faça perguntas sinceras e abra espaço para respostas sinceras. Terceiro ponto. Ouça com qualidade. O que significa ouvir com qualidade? Nós temos várias formas de comunicar o que está acontecendo com a gente. Então, às vezes, o meu comportamento, do jeito que eu dou uma resposta, às vezes a minha falta de ação ou de reação mostra o que eu estou sentindo. A gente comunica de diversas formas. Isso significa estar presente, estar presente. Eu estava numa conversa com uma pessoa, isso acontece muito, tá? Acontece muito! Eu estava numa conversa com uma pessoa e eu perguntei para essa pessoa assim: e este assunto sensível? Você conseguiu lidar com isso? Ela fez assim: claro, claro. Imagina, faz tempo que eu estou lidando com isso aí, etc. Provoquei mais um pouquinho até essa pessoa me contar a verdade, dizer que estava sofrendo muito com aquele assunto e etc. Às vezes a gente fala com a boca uma coisa, mas o nosso corpo inteiro está dizendo outra. Então a gente comunica de várias formas. O nosso comportamento comunica, a nossa feição, o jeito que a gente olha, fala, reage às coisas, comunica o nosso estado, comunica o que está acontecendo com a gente. Então, queira você ou não, de alguma forma você está comunicando alguma coisa. O que é que você está comunicando? E quando você vai para uma conversa, por mais que você queira manter tudo ali certinho, bonitinho, às vezes vai rolar uma mão fechada, sabe? Você fala: mas você não entendeu ainda? Vai rolar uma mordida na boca, né? Não, tá tudo bem. Às vezes vai rolar. Mas o importante é que você tenha a disposição de ouvir com qualidade. E ouvir com qualidade aqui não é só escutar, é perceber. Por isso que eu estou repetindo o tempo todo a importância de estar presente. Não é gravar um negócio para saber o que aconteceu lá. Não é pegar um texto escrito lá no WhatsApp, no Telegram e achar que aquilo é verdade absoluta. A pessoa nem colocou a pontuação correta, a pessoa nem escreveu palavra. Ao invés de escrever máscara, escreveu mascarado, sabe? Então, não é uma questão de pegar uma informação muito pequena. A nossa comunicação verbal, oral, ela é muito pequena perto da comunicação toda. Então, nós precisamos ouvir com qualidade. Isso é, perceber todo o padrão de comunicação. Saber se essa pessoa está muito tensa, saber se ela está muito relaxada, saber se ela está disposta ou está com energia para tratar disso, se ela está se defendendo demais ou se ela está a ponto de tornar a conversa mais agressiva. É preciso perceber toda a comunicação. Porque o objetivo é aquela história do princípio. O objetivo está definido e você não pode perdê-lo da sua mente, perder o foco. O objetivo dessa conversa é ter um resultado assim.
Então eu estou disposto a comunicar com clareza o meu ponto de vista e também estou pronto para ouvir com qualidade aquilo que está sendo trazido como feedback. Então eu anotei essas 3 coisas para que a gente entenda um princípio importante na comunicação. Comunicação é tornar algo comum. Eu te falei 3 coisas hoje. Eu vou fazer um resumo e vou lá para a conclusão, tá bom? Nós estamos falando sobre como ter uma conversa boa. Como ter uma boa conversa, uma comunicação efetiva. Existem várias coisas que provocam obstáculos, que se tornam bloqueios numa boa comunicação. E nós precisamos aprender a dar nome para essas coisas, porque quando nós reconhecemos essas coisas, nós aprendemos também a lidar com elas. Então nós fizemos uma lista aqui, né? Eu falei de várias, você me contou várias aqui pelo que você escreveu. Nós falamos sobre não saber o que quer comunicar, sobre monopolizar a conversa, sobre se manter na defensiva, ou ter muito medo de magoar o outro com o que quer dizer, ou considerar apenas um ponto de vista. A lista é muito grande. Todas essas coisas se tornam um bloqueio na boa comunicação. Mas existem 3 coisas importantes que vão te fazer muito melhor em qualquer plano de comunicação. A primeira delas, mantenha o objetivo da conversa em mente. Quando você estiver desenvolvendo essa conversa, mantenha o objetivo dela na sua mente. Porque é muito fácil, quando nós lidamos com assuntos sensíveis, que a gente se desvie do objetivo principal. Então, se esforce para manter na sua mente o objetivo daquela conversa. Tá bom? Imagine que resultado você quer ao terminar aquela conversa. Imagine qual é o resultado que vai beneficiar a ambos ou a todos os envolvidos quando aquele papo terminar. E fale sobre isso. A segunda coisa é, exponha o seu ponto de vista como seu. Não tente imprimir no outro aquilo que você percebeu. O fato de você ter percebido não quer dizer que o outro percebeu. As suas habilidades são diferentes, a tua história é diferente, você é uma pessoa, um indivíduo. A outra pessoa é outra. Então, não assuma que aquilo que você percebeu ou sabe esteja no coração ou na mente da outra pessoa. Por isso é importante você falar do seu ponto de vista e fale disso como sendo seu. Tá legal? Fale o que você sente, fale o que você pensa e acredita, compartilha isso, coloca isso para fora, partilha o que está dentro de você. E em terceiro lugar, ouça com qualidade. Ouvir não é só ouvir o que a pessoa falou. Ouvir é perceber tudo o que está acontecendo. É dar algum valor para as coisas que a outra pessoa está trazendo para esta conversa. Ouvir com qualidade é abrir espaço para que o outro comece a trazer o que está dentro dele, sabendo ele fazer isso ou não. Ouvir com qualidade é querer saber a verdade a respeito do outro. O que é que o outro pensa e como é que ele está. É querer entender o ponto de vista do outro. E para isso, faça pergunta sincera e evite deduzir qualquer coisa como resposta. Tá legal? Bom, como conclusão, nós aprendemos que comunicar é tornar comum. E como é que nós tornamos uma coisa comum? Como é que eu torno a minha mesa comum? Eu te convido para se sentar à minha mesa. Eu partilho o meu pão com você. E eu compartilho do vinho e da sobremesa que você trouxe. Então, para que a gente tenha uma comunicação de qualidade, nós precisamos entender que comunicar é tornar comum. Eu entrego o que é meu, eu recebo o que é do outro e faço disso o melhor resultado nos meus relacionamentos.